Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 66. E hoje para a gente tratar sobre a volta das competições, né? Confiança volta a jogar já na quarta-feira contra o Sport pela Copa do Nordeste e, teoricamente, jogará no dia 27 de julho contra o Sergipe, aqui no Batistão. Parece que a federação não está confiando na nossa classificação, que já marcou jogo para o meio da Copa do Nordeste. Mas para falar desse assunto e de muitos outros, eu tenho aqui uma bancada cheia. E vamos começar pelas apresentações de quem nunca mais apareceu. Silvia Menezes. E aí, Silvia, como é que você está, minha querida? Como é que está a vida nessa quarentena? Fernando, corta aí. Boa noite, Mike. Eu estou bem, graças a Deus. Nunca mais tive tempo aqui de participar. Essa quarentena meio que está deixando todo mundo um pouco apreensivo, psicologicamente um pouco abalado, mas com esse retorno instigou a gente, volta a Pernambucano, volta aos campeonatos regionais, Copa do Nordeste se aproximando, então há uns assuntos bastante interessantes, então é interessante voltar a gravar o Bancada. Tudo na paz, graças a Deus. Apesar de algumas perdas, pessoas que a gente conhece, que viram nomes ao invés de números, mas tudo se encaminhando, graças a Deus. Pois é, minha amiga. Infelizmente a gente está passando por esse momento triste e histórico na nossa geração, mas vamos confiar que logo chega essa vacina e tudo melhora. E comigo aqui, Vitor Cardial, na sua segunda participação. O pessoal do Proletário News veio para ficar. E aí, Vitor, como é que tá a sua semana, meu camarada? Como foi a última semana? E aí, Mike, prazer mais uma vez estar participando aqui com vocês. Rapaz, a última semana foi cada vez mais a ansiedade aumentando para ver o Dragão jogar, né? A gente tá vendo o futebol já aí há um bom tempo, voltou na Europa, agora no Brasil também já voltando, e a ansiedade para ver o Dragão jogar só aumenta. Estamos aí já pertinho do jogo e já com essa ansiedade muito forte aí para ver o Dragão se classificar com fé em Deus e para ver também quem vai ser nosso adversário nas quartas de finais, caso a gente se classifique. Beleza, Vitor. E Hilário, Hilário, como é que você tá, meu camarada? Como foi sua semana? Como tá o final de semana? Fala, Mike. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os integrantes do Bancada e a quem está nos ouvindo. Bom, foi uma semana de muita ansiedade, né? Apesar de ser um retorno que eu particularmente não sou favorável. Mas é isso, foi uma semana de muita ansiedade e estamos aí, né? Estamos aí nas vésperas da partida. E vamos que vamos. Satisfação enorme estar aí novamente aí no Bancada. Valeu, camarada. Ainda junto aqui comigo, Lucas Matheus. E aí, Lucas, como é que tá, meu querido? Como foi sua semana? Como tá aí o seu final de semana? Sempre acompanhando as notícias de confiança, Mike. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. E vamos com mais um grande programa aqui, né? Mais um grande podcast para a gente debater sobre os assuntos, principalmente sobre o jogo, né? Que tá vindo aí, Confiança Esporte, depois dessa derrota aí do Esporte para o Santa Cruz, que a gente também vai repercutir. Vamos ver, vamos lá. O programa hoje vai ser show de bola. Valeu, meu amigo. E fechando a bancada hoje, Fernando Santana, o nosso Dragão Gaiato, diretamente lá de Goiás ou de Brasília, nunca se sabe onde esse homem está. Tô em Goiânia, Tô em Goiânia para essa semana aqui, mas provavelmente no da semana que vem eu vou estar em Brasília. Mas essa semana foi tudo mais tranquilo, assim, apesar dessas notícias que a gente recebe do Confiança ficar sem treinar, umas histórias aí que o time tá treinando escondido, ninguém sabe se é verdade, se é mentira, mas hoje, especialmente, é um dia para ser lembrado como o Dia Nacional do Futebol, a data escolhida pela CBF para comemorar a fundação do Esporte Clube Rio Grande, fundada no dia de hoje, no ano de 1900. Então, hoje é o dia do futebol e é o futebol que nos une nessa paixão e somos ainda mais unidos pelo Confiança. Vamos analisar esse bancada hoje para o Confiança garantir a classificação. Valeu, meu amigo. É dia do Nacional do futebol que é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes da nossa vida. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br. Além disso, você pode encontrar no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube e no seu programa de agregador de podcasts preferido.
entrar lá em contato com a gente caso tenha alguma dificuldade de acessar alguma dessas plataformas. Então vamos lá, vamos começar falando do retorno das competições, né? A gente já tem 3 datas fechadas do retorno da competição. A única que está perigando aí é o Sergipano. Então, a Copa do Nordeste volta agora terça-feira, a gente joga na quarta. O Campeonato Brasileiro volta no dia 8 de agosto. E o Campeonato Sergipano supostamente volta no dia 25 de julho. Ocorre que, pelo decreto do governo do estado, não pode estar havendo competições esportivas dentro do estado de Sergipe, por conta da lotação de UTI está acima de 70%. Decreto esse que só está sendo cumprido por uma força de uma medida judiciária, porque nem o governo está cumprindo o seu próprio decreto. Silvia, você acha que esse campeonato começa realmente dia 25? E o que você acha da federação marcar jogo dia 27 no meio da Copa do Nordeste, considerando talvez quem nos classifique? Eu, assim como alguns amigos de bancada, nós não somos favoráveis ao retorno agora, e principalmente em nosso estado, que a gente tem uma superlotação das UTIs, e a gente sabe do risco que se tem com esse vírus, principalmente com o futebol, que querendo quer não, há um contato, é um esporte de contato, então a gente é meio que impossível uma pessoa estar contaminada e as demais talvez não apresentarem sintomas e afins. Eu acredito que pelo andar da carruagem não vai ter, porque a gente tem times como Itabaiana que não tem elenco e não estão treinando. E oficialmente nenhum time é para estar treinando, né? Então, quando você retorna um campeonato, quando não há treinamento, você põe em risco o jogador, porque o jogador volta, como a gente está vendo aí, várias e várias lesões. E como a gente estava comentando no grupo, a federação não está acreditando muito na nossa... para que a gente avance na Copa do Nordeste, porque pôr um jogo no dia 27 é desacreditar de nós. Eu acredito que não volte, porque é muito em cima, assim, que nem estavam comentando. O Itabaiana talvez volte na quarta-feira. Eu acho que o jogo dele, o nosso é no dia 27, o dele está marcado na estreia, não me atentei a isso. E como é que você vai treinar um time em 4, 5 dias? Pois você falou do Itabaiana, então vou abrir aspas aqui a Galego, presidente do Itabaiana. Para quem não sabe, Galego é aquele técnico histórico do futsal que ganhou vários títulos do Campeonato Estadual, da Taça TV Sergipe, fez até alguns bons campeonatos na Taça Brasil. Galego fala, o campeonato começa daqui a uma semana, ele falou isso ontem para o Globoesporte.com. E pelo que sei, a justiça proibiu os treinamentos. Se não pode treinar, imagina jogar. Será que a Federação Sergipana de Futebol vai descumprir uma decisão judicial? Continua. Como vou retornar aos trabalhos se a justiça na semana passada impediu qualquer tipo de treinamento esportivo? Não vou treinar às escondidas. O Itabaiana não vai empurrar para fazer tabela. O que ele está correto. Então a gente já está aceitando essa volta do futebol a forceps. Todos nós concordamos aqui que não era o momento, principalmente em Sergipe, que está com uma situação muito grave da Covid-19. E Galego tem razão, não tem como treinar. Aí eu pergunto a Vitor, como é que está acontecendo esses treinamentos? Será que só o treinamento físico que o Confiança vem fazendo para o retorno da Copa do Nordeste é suficiente? Ou será que está tendo algum treinamento clandestino aí? Seria, enfim, surreal. Mike, eu acredito que não só o Confiança, mas também o Frei Paulistano e o Sergipe, que foram as outras equipes que já tinham retornado ao treinamento, eu acredito que estão treinando sim clandestinamente, como você falou, de forma escondida, até pelo fato de o Confiança, nem o Sergipe, nem o Frei Paulistano ter se pronunciado dizendo que estaria suspendendo os treinos. Não teve nenhuma declaração dessas equipes, e o próprio Matheus Costa, quando você vê uma entrevista dele, ou até de algum jogador, ele não fala em paralisação de treinos, ele fala que os treinamentos estão muito disputados. O Matheus Costa até falou que está uma disputa sadia no elenco, nos treinamentos, porque chegou reforços. Então eu acredito sim que os times estão treinando, inclusive Confiança, e eu acho que não tinha muito o que fazer, é uma decisão judicial, mas os clubes estão aí nessa encruzilhada, né? E aí eu acho que acabaram
infringindo essa regra que foi imposta pela justiça. Mike. Fala, Silvia. Agora, então, caso se descubra esses treinamentos clandestinos, como é que será que não fica a situação, principalmente do Confiança, para uma punição, algo do tipo assim? Como é que será que a justiça reagiria caso descobrissem? Porque é um perigo que a gente corre, né? A gente poderia ter embarcado para Salvador, como fizeram alguns times, e a gente está correndo os outros times nem tanto, assim, a gente ainda tem um campeonato pela frente para disputar. O nosso rival não tem, então para ele se perdesse algo do tipo. Mas a gente, com tanta a nossa tão sonhada Série B aí na frente, e ocorreu uma punição ou algo do tipo, justamente por isso, como é que será que não ficaríamos? Eu queria me manifestar sobre esse tema, porque na verdade, eu acho assim, pelo grau de profissionalismo e Confiança tem alcançado nesses últimos anos, é pouco provável que tenha acontecido. Eu vou contrariar Vitor aí no comentário dele. Eu acho que é exatamente por isso que é pouco provável. Hoje, assim, jogadores têm muito apoio jurídico para acionar na justiça, de ter sido forçado a treinar com a paralisação do governo. Do mesmo jeito que a namorada de Iago conhece alguém que conhece você, falou que pode ser ele que está com Covid. Então a gente certamente saberia de alguém, Aracaju é muito pequeno, né? A gente saberia de alguém essa informação, pelo menos de uma maneira mais quente, né? E até o que rola até agora é só boato. Eu acredito, espero e acredito que o Confiança não esteja fazendo uma atitude dessa que pode prejudicar o time e, além de tudo, pode prejudicar os nossos jogadores, né? De estar exposto a uma situação que não é necessária no momento. Silvia, eu sinceramente não consigo tomar uma posição a respeito de se está tendo treino secreto ou não. Eu vou dar uma olhada aqui no decreto, né, para ver se tem alguma coisa falando nisso. Mas eu sei que para loja está tendo multa e fechamento. Não sei como isso se aplicaria a clubes de futebol. E ainda falando sobre isso, né, se houve treino secreto ou não, o fato é que do Confiança fez 41 testes de detecção da Covid-19, 2 jogadores testaram positivo. Então esses 2 não foram para Salvador, não irão para Salvador, e provavelmente a gente só vai saber quem é quando a gente vê a lista dos que embarcaram. O Sergipe, com apenas 14 testes, um jogador testou positivo. Então, lembrando o que aconteceu no Náutico essa semana, que começou com um jogador, Jean Carlos, depois foi 4 membros da comissão técnica, agora já são mais 3 jogadores. Então, se eles estão treinando, estão muito próximos, a possibilidade de vir novos casos é maior ainda. E aí o Confiança, por exemplo, se esses 2 contaminaram alguém que provavelmente no teste, por estar ainda o vírus em incubação, estejam contaminados, esses caras vão pegar 4 horas de ônibus até Salvador. Ônibus fechado, no ar-condicionado. A possibilidade de mais gente estar pegando a Covid-19 não é pequena. Vamos aí. Claro que tem 8 que supostamente estão imunes, né? Provavelmente estão imunes, porque já tinham pego Covid-19 no passado, e agora essa situação. E o Sergipe, com um time muito restrito, já tem uma baixa aí pelo protocolo. Esse cabra já não entra em campo dia 25. Então, sobre todas essas questões da Covid-19, Hilário, que não se manifestou ainda hoje, como é que você vê isso? Você acha que à medida que, se isso escalar demais, os times começarem a acontecer casos como aconteceu nesse final de semana lá no Paraná, teve time que entrou com 12 jogadores só, um no banco de reservas, usou até vereador como jogador dentro de campo para poder cumprir a tabela. Você acha que a gente vai chegar nesse nível de várzea ou há de haver uma parada? Então, há de haver um momento que as coisas precisam ser adiadas mais uma vez. Bom, Mike, só voltando aí ao assunto passado, eu concordo com o Fernando, que é inadmissível e tal, mas a outra questão é como é que fica realmente a preparação para o jogo, né? Porque aí seria uma semana sem treinar, uma semana sem treino com bola. No caso, eles só iriam treinar, acho que na segunda-feira, né?
na segunda, na terça, na quarta teria o jogo. Então, assim, eu não sei realmente como ficaria essa programação. Confio aí na diretoria do protocolo. Bom, e quanto a essa outra pergunta, eu acho que, como sempre aqui no Brasil, né, só vai ser atingido realmente, só vão forçar a parada se um ou mais times considerados grandes sofrerem, né, com a falta de jogadores pela vítimas de Covid, né? Então eu acho isso. Enquanto tiver jogadores, times sofrendo, times pequenos ou considerados pequenos ou médios sofrendo por Covid, não vai adiantar nada, né? Na minha opinião. Acho que só vai adiantar quando um time grande aí tiver essa mesma situação. Beleza, cara. Só voltando ao assunto do decreto, né? Eu abri o decreto aqui. No decreto fala que em caso de descumprimento das normas do decreto, estão passíveis das sanções administrativas de advertência, pena de multa e interdição. No caso, esteja havendo esses times, esses treinos clandestinos. Acontece que quem dá essa sanção seria o PROCON. Eu não sei como os clubes de futebol se encaixariam muito bem nessa questão do PROCON, né? Mas é o que está no decreto. Então vamos lá. Alguém mais para falar alguma coisa sobre esses testes da Covid? Não. Beleza, então sigamos para o Campeonato Sergipano. E antes da gente entrar mesmo na Copa do Nordeste, que é o assunto principal, a gente já pincelou bastante sobre isso aqui, né? Com o abre aspas aqui para Galego, as datas da Federação Sergipana. Então deixa eu só definir aqui, deixa eu só relembrar. A retomada vai ser dia 25 de julho com o jogo Frei Paulistano e Itabaiana aqui em Aracaju. Então, meus times do Agreste Sergipano, inclusive duas cidades que são coladas, uma faz fronteira com a outra, mas o jogo acontece aqui em Aracaju às 16 horas. O jogo entre Confiança e Sergipe acontece no dia 27 de julho, uma segunda-feira, sendo que se o Confiança passar de fase, e tudo indica que vai passar pela pontuação, por depender de poucos resultados e, enfim, depender só de si. O Confiança joga dia 25 das quartas de final da Copa do Nordeste, 25, isso mesmo, e o jogo contra o Sergipe, caso a gente seja eliminado das quartas, seria segunda-feira, ou seja, a gente joga no sábado, aí teria que viajar para segunda-feira estar em Aracaju para jogar contra o Sergipe às 9 horas da noite, 8h15 da noite. Caso a gente passe para a semifinal não tem data definida ainda do Nordestão, mas deve ser 27 e 28, também não deve ser fugir muito disso, aí esse jogo vai ter que ser adiado. Além de tudo que a gente já falou sobre o decreto, plano de contingência, proibição de treinos e até mesmo de jogos. A gente já meio que entrou num consenso aqui que provavelmente não vai acontecer. E não acontecendo, Silvia, o que é que você acha que pode acontecer com esse campeonato? Vai ser jogado para agosto? Vai pegar as datas de Copa do Brasil que estão vagas na temporada ou joga para o final do ano, início do outro, para já deixar colado com o campeonato de 2021? Então, Mike, é meio difícil essa pergunta, porque se a gente for olhar o nosso calendário, nós temos os jogos, a Série B começa agora dia 8 de agosto, e aí a gente vai estar jogando com a tabela, e no final do ano nós vamos estar, numa outra possível data, como alguns times queriam, Itabaiana e Sergipe. A gente sabe o real motivo deles quererem o campeonato no finalzinho do ano. A gente vai estar num momento especial, né? Na reta final, aquela ansiedade a 1000, porque a gente não sabe como é que nós vamos estar na tabela. Então, é meio complicado, até mesmo a gente, por também, a gente não ter uma data certa devido ao corona. Então, a gente não sabe daqui a 15 dias como é que vão estar as coisas.
a gente tem uma data, a gente tem uma tabela para o dia 25 de julho. No entanto, acho que o governador se pronuncia sempre na quinta-feira ou na quarta, né? Será que até quarta a gente já diminuímos a quantidade de infectados e chegamos aos 70% dos leitos ocupados? Eu acho muito possível que não, porque a gente, olhando assim a matemática desse vírus, é o período de incubação. Então, gente que foi testada tal dia, então não sabe se em 7 dias se o vírus se manifestou. Então, acho muito difícil haver, principalmente o Ministério Público e os órgãos competentes, atenderem a um pedido do governador, e tudo que a gente já disse aí mais na frente, um pouco atrás. E pra gente, qual data vai ser melhor? Eu não acredito nem que uma nem que outra, porque uma a gente vai estar no início. Então, eu fico meio confusa, principalmente nesse campeonato sergipano, porque para o nosso rival vai ser maravilhoso se o campeonato se a federação chega e dizer assim, não, acabou o campeonato agora e o que vai valer é o que está na tabela. Para o nosso rival vai ser maravilhoso. Já o Confiança diz que quer o campeonato jogado, que é o resultado em campo. E aí a gente fica nessa indecisão, nessa balança aí, por um lado e por outro. Eu não sei definitivamente responder essa pergunta, Mike, porque é complicado demais. Depende muito do que vai estar acontecendo daqui a 1 mês, 2, 3, daqui a 6. Então, é bastante difícil. Silvia, e pelo que tudo indica, eu acho que vai acontecer e vai acabar acontecendo isso mesmo. Eu acho que Milton Dantas, como eu disse até no podcast passado, ele não deve estar dormindo, porque é uma situação muito difícil. Eu não sei como é que eles vão conseguir conciliar as datas, não. Porque, como você falou, a gente vai ter um calendário muito apertado aí com a Série B. Inclusive, já se fala até, eu acho que vocês podem até saber melhor do que eu, mas já tem até a chance de ter o famoso Boxing Day, né? Que é feito muito na Premier League. Os jogadores vão jogar até no final do ano, ali perto do Natal, Ano Novo. Então, vocês imaginem, né? Eu acho que, muito provavelmente, vai acontecer isso mesmo. O campeonato vai acabar do jeito que os nossos adversários querem, que também não vai ser tão, né, não vai ser ruim pra gente, porque a gente também já tá garantido como campeão, digamos assim, né, como primeirão lá, mas é complicado, né? Viu? Como? Campeão com gol de Vertinho. Ô, Lucas, você falou aí do famoso Boxing Day, mas não é tão famoso não, que eu não conheço. Que peste é isso? eu acho que é assim que se fala, né? Ou eu falei errado? Eu acho que é assim mesmo, né? Falou isso aí, certo, velho. Lucas. Mas vai lá. Tranquilo. Mas é isso mesmo, Fernando. Eu acho que o que vai acontecer é isso, cara. Vai rolar esse Boxing Day, né? Que vocês já até me ajudaram aí. Vão ter jogos muito apertadinhos ali em Natal, Ano Novo, enfim. Então vai ser difícil, viu? Concluir esse estadual do jeito que a gente quer. Vai ser complicadíssimo. Sim, Bancada. sim. E porque Pode falar, Silvio. além de ser uma data muito imprevista, é um campeonato que a gente... Não é que nós não demos importância, mas comparado os outros times não. Acho que Itabaiana tá na Série D, se não me falha a minha memória, e o Frei, não é isso? Eles também têm um calendário a ser cumprido. A Série D já tem calendário? Desde setembro, se não me engano. Setembro, Então, volta em setembro. É muito complicada essa questão, porque você fica totalmente perdido. Ou você começa agora, porque eu acho que até a gente estava debatendo no grupo com relação ao espaço de tempo que a CBF determina de um jogo para o outro. Porque se a gente começa a jogar, a gente joga agora dia 22, não é isso? E aí a gente possivelmente passa, a gente tem jogo no sábado, e aí a gente viaja tá em Salvador, aí no caso não passemos desse jogo para ir para a SEMI, a gente vai ter 4 horas de viagem, que nem Mike falou, chega aqui, tem toda uma questão, porque a gente já veio de jogos pesados, que possivelmente vão ser jogos bastante difíceis, porque é um esporte, a gente vai pegar com tudo que a gente já falou, fora a viagem, que tem toda aquela coisa, retorno de campeonato, como é que isso até chega a ser desumano, porque como é que você vai botar um jogo em cima do outro, assim, eu acho meio complicado. Verdade, um sábado e outro na segunda, né? Isso, sábado e segunda. Sobre Isso o aí. boxing, vai rolar, viu? Eu olhei aqui a tabela da Série B. A gente pega no dia 26 de dezembro
o Brasil de Pelotas lá em Pelotas. E dia 2 de janeiro a gente recebe o Timbu aqui no Batistão, Náutico. Mas não tem como botar um nome em português não pra isso aí. Tipo, o jogo da Caixa, sei lá. O dia da Caixa. América. É o tio Sam, isso daí. Então vamos daqui a pouco. Agora, É o popular casadinha, né? É a casadinha, né? É verdade. Se a moda pegar aqui no Brasil, eu acho que vão abrasileirar, né? Vou botar esse verbo aí. Agora, bancada, deixa eu fazer uma perguntinha aqui rapidinho. Entre a rodada 5 e a rodada 6, vai ter uma semana de meio que de intervalo. Vocês não acham que a federação pode pegar essas datas da Copa do Brasil e aproveitar para colocar os jogos de confiança? Só uma pergunta mesmo, assim. Acho que pode, Lário. O problema é que o Sergipe já falou que só tem dinheiro para pagar um mês de folha, né? Então tem que ver como é que seria depois aí, né? Provavelmente a federação não dá pra assumiria parar. esses custos, né? É verdade. Não dá pra parar assim, um campeonato por causa do Confiança. Verdade. Sobre a última rodada da tabela do Sergipano, eu tô olhando aqui, ainda tá em aberto, né? Vai ter Frei Paulistano e Sergipe, não tem data, e Confiança e Itabaiana. O que é que poderia acontecer se o campeonato já tiver resolvido nessa última rodada? Jogaria Frei Paulistano e Sergipe, primeiro, e esse último jogo, que seria só para cumprir tabela, caso já esteja resolvido, Confiança e Itabaiana, jogaria quando tiver uma data livre, a Série B, como essa semana que você falou aí. Ou então faz que nem o Frei Paulistano, nem joga. Frei Paulistano e Imperatriz na Copa Nordeste, que não vai ter. Tomara que resolva antes, né? Que aí pode ter essa possibilidade aí. É que tem várias datas, na verdade, da Copa do Brasil, entendeu? Porque a Copa do Brasil, eu não sei em que fase a Copa do Brasil tá. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Eu acho que tá na terceira fase ainda. Tá no meio. Tá na De jogos de ida que foram realizados ainda, mas a terceira fase ainda tem que terminar. Porque, por exemplo, o CRB foi lá e deu 3 no Cruzeiro, mas não teve um jogo da volta em Maceió. O Afogados, que fez aquela zebra com o Sport, foi jogar com a Ponte em Campinas, mas não teve a volta ainda em Pernambuco. Esses são 2 jogos que eu me lembro que estavam no meu radar. Então a terceira fase ainda está no meio, ainda tem jogo de volta para ser feito. A questão é que... Eu tava olhando aqui, a terceira fase, falta todos os jogos da volta, ainda vai ter a quarta fase para depois começar as oitavas ainda. Então tem muito jogo ainda na Copa do Brasil, muita data livre. Fernando, e aí no Centro-Oeste, como é que tá a questão dos treinamentos dos times? Eles já retornaram? Não, aqui tá tudo liberado. O pessoal tá treinando normalmente. Inclusive tá sendo ventilado uma possibilidade de ter um torneio goianos contra cariocas. Fazer Vasco, Flamengo e os times aqui de Goiânia. Tá sendo ventilada essa possibilidade, mas os times estão treinando normalmente. Inclusive o Atlético Goianiense retornou aos treinos sem autorização da Justiça na ocasião, mas agora já está autorizado. Fernando, só a nível de informação, o Flamengo já desistiu de participar desse torneio. O presidente Landim já ligou para o presidente do Atlético Goianiense dizendo que não vai disputar esse torneio devido a essa saída do Jorge Jesus. Caramba, quase que não sai. E aí eles não vão jogar. Não sei como é que vai ser esse torneio aí, parece que são 4 times, né? Eu tinha visto essa possibilidade, né? Mas não tem nada confirmado ainda. Seria Flamengo, Vasco, Goiás, Atlético Goianiense e talvez o Gama participasse. Mas realmente, como o Lucas falou aí, o Flamengo já desistiu de participar. Por causa dessa troca de treinador aí, não seria viável para o Flamengo, segundo o presidente. Então, acho que não vai rolar, provavelmente. Só para fechar aqui o Campeonato Sergipano, dando mais uma olhada aqui na matéria do GE sobre a volta, os caras foram muito malandros, né? Ele disse que os jogos sem a presença de público não está em nenhuma fase da retomada da economia, ou seja, o decreto fala de treino, mas não fala de jogo, ou seja, como não está falado, se não está proibido, está liberado. Então... como diz o poeta, né, Mike? Treino é treino e jogo é jogo. Exatamente. Então, o malandragem é com o brasileiro mesmo, vou ver, não tem jeito não. É o jeitinho brasileiro, viu, como diz da mata, meu Deus do céu. Eles apresentaram um protocolo sanitário e bora pro jogo.
Mas é isso. O que eu achei curioso, que eu vi numa entrevista essa semana, foi até no canal da TV Dragão, com o analista de desempenho lá, ele comentando sobre esse momento de treinamento à distância. Não sei se vocês viram, ele estava dizendo que teve treino tático virtual. Teve algum momento dedicado para mostrar alguns lances e aprimorar conceitos táticos, né? Então, foi uma das coisas que aconteceu também, não foi só a parte física, não. Teve todos os dias, ele falou que teve pelo menos um tempo reservado para fazer um treino tático. Pode ser que seja no PlayStation, né? Inclusive, o pessoal da equipe do Confiança, a comissão técnica, tem um professor que é excelente da UFES, é o Neto Pereira, e eu acredito muito nessa... É bonito de ver agora como a gente evoluiu, né? Dessa questão de análise e várias coisas. É muito... O quanto o mundo hoje em dia é muito... Imagine, treino tático virtual, diga aí. E Neto é torcedor, Neto era torcedor da bancada, né? Tá agora do outro lado, lá ajudando. Então, olhando assim, com essa informação de agora, eu tava meio reticente se aconteceria. Mas pelo que eu tô vendo, do andar da carruagem, que todo mundo tá falando, vai acontecer. Então, se o próprio decreto não permite treino, mas permite jogo, os caras vão jogar e vão encerrar isso aí, seja o que Deus quiser. Quem quiser que reclamar, que reclame, e a gente vai ter que se adaptar. Então, se a gente é eliminado nas quartas, que não seremos, a gente joga segunda-feira. Se for eliminado na semifinal, e aí, à medida que o Confiança for avançando na Copa do Nordeste, esse jogo contra o Sergipe vai sendo adiado, vão fazer um bem bolado aí na tabela, até chegar na reta final. A Copa do Nordeste, eu não sei exatamente quando se encerra, dia 4 de agosto. 1º e 4, são 2 jogos, afinal. 1º e 4 de agosto, então vai ter ali aí alguns dias entre começar o campeonato brasileiro e seja o que Deus quiser. Não vai ter muito... se o Confiança chegar mesmo à final, e sendo realistas, não é impossível, mas também não é fácil, não é a aposta mais certa. Acho que vai acontecer sim. Se o Confiança não tiver, vai retomando com quem está no estado, e esses jogos de Confiança vão ficando pendurados e vão sendo feitos aí nesses intervalos do Campeonato Brasileiro, ou nem isso, então entra com sub-20, sei lá o que é que eles vão fazer. Felizmente essa foi costurado assim, e pelo que as coisas estão andando, vai ser cumprido, não vai ter muito o que reclamar. E aí o Confiança, que participou da costura da volta do estadual, pode ser prejudicado, tendo que jogar com 48 horas de diferença, tendo que botar time sub-20 para jogar. E eu acho que nem a base voltou, talvez nem exista esse sub-20 para jogar. Coisas a esperar aí o que vai acontecer. Mike, pelo que Hernando falou no rádio, no programa de rádio, me parece que a base do Confiança realmente não voltou não, viu? Eu tenho acompanhado o Instagram do Eric, o treinador da base, e está sendo só mais de informação, de preparação. Ele inclusive estava em São Paulo um dia desse, que é lá, acho que é a casa da família dele. Então, realmente a gente não sabe como vai ser, mas vai acontecer. Já que a gente costurou isso, agora vai ter que arcar também. E aí, se tiver que jogar com 48 horas com a autorização especial da CBF, vai jogar e seja o que Deus quiser. E aí, por conta daquelas reuniões que trouxeram essa volta do estadual apertada, a gente pode se prejudicar no retorno da Série B. Mas vamos ver no retorno o quê? No início da Série B. Vamos ver aí como as coisas correm. Mais alguma coisa sobre o assunto? Não. Então, vamos lá. Então vamos para o assunto principal. Copa do Nordeste. Enfrentaremos na quarta-feira o Sport Clube do Recife. O Sport que jogou hoje contra o Santa Cruz. O Sport perdeu, foi? Perdeu. A gente vai enfrentar o Sport lá na Arena Cajueiro, lar do Bahia de Feira de Santana, campo de grama sintética. A gente já falou sobre isso no podcast passado. O Sport perdeu, e com a derrota do Sport, ele não só não avançou de fase no Campeonato Pernambucano, como vai precisar disputar o quadrangular do rebaixamento, junto com Decisão, Afogados e Petrolina.
Então, não, o Afogados passou. E eu vou pegar essa informação e já trago para vocês. Mas... Sport, Petrolina, decisão e vitória. Pronto, vitória. Sport, decisão, Petrolina e vitória. Algo que não vai ser muito problema para o Sport passar, só chato ter que fazer esses 3 jogos fora do seu script, porque esses times aí estão praticamente com times semi-amadores, já que a Federação de Pernambuco liberou a contratação de amadores para terminar o Campeonato Pernambucano. Mas eles chegam pressionados para enfrentar o Confiança, precisando de não só nos vencer, como de uma combinação de resultados para passar de fase. E aí eu vou perguntar a Hilário. Hilário, você acha que essa derrota do Sport ajuda ou atrapalha o Confiança na continuidade, na retomada da Copa do Nordeste? Eu acho que mais ajuda que atrapalha, viu, Mike? Eu acho que o Sport ele vai vir mais na pressão, realmente, né? Não que antes não estivesse na pressão, né? Mas eu acho que agora eles vão vir realmente para a bafa, né? Vão vir com a cabeça inchada para cima da gente e daí eu acho que seria uma boa pelo estilo de jogo de Matheus, né? O professor Matheus Costa, ele costuma muito jogar defensivamente. Então tá aí uma saída para o professor também para, reforçando a minha opinião, né? Colocar o Reis como 9, né? Para ter um contra-ataque mais veloz e eficiente. Então eu acho que ajuda sim. Beleza. Eu fiz essa mesma pergunta nas redes sociais antes de entrar aqui no Bancada. E aí o Wesley lá no Twitter falou que acha que ajuda. Cosme no Instagram acha que atrapalha, porque, enfim, os caras vão chegar ainda com mais sangue no olho. Fábio Fonseca no Instagram disse que tem que jogar futebol e o Sport cuide de sua vida. Fato. E Rinaldo também no Instagram acredita que atrapalha. Então, porque eles vão querer dar uma resposta à torcida do que aconteceu hoje. Aí eu vou repassar essa pergunta a todo mundo que está na bancada hoje. Silvia, ajuda ou atrapalha a derrota do Sport hoje, de quarta-feira? Eu acredito que ajude, mas também o percentual de atrapalhar pode atrapalhar bastante. Porque tem o seguinte, a gente sabe da relação. A gente sabe da relação. Primeiro, Silvia, mas atrapalha ou ajuda, mulher? Não sei. Não sei dizer. É muito difícil isso, gente. Tenho um ascendente Libra, então eu sou indecisa. Então, por favor. E aí, primeiro eu penso assim, a relação que o Daniel tinha com o nosso time. O time foi montado por ele, então ele sabe quais são os nossos defeitos, qualidades, o esquema que a gente estava acostumado. Tem essa questão também, eu acho que a gente vai perder um pouco da referência lá na frente, que é Mikael. Mikael não joga por cláusula contratual. A pressão, acho que assim, o que neutraliza um pouco é o campo neutro, o campo sintético, então as duas equipes vão sofrer bastante. A questão que vocês já falaram também, Lário comentou, a pressão que se tem do esporte, a gente, pernambucano já se foi. Não tem mais como ganhar. Se continuar com esse time, o Brasileirão da Série A vai ser só para marcar passagem. E aí o que resta para eles, e que possivelmente eles ainda têm uma chance, é a Copa do Nordeste. Então esse jogo para eles, principalmente para a comissão técnica, Daniel, que a gente sabe da relação, ele só tem um apoio do presidente. Então o Daniel vai querer mostrar serviço. Só que a gente também tem que entender que a gente está nesse perrengue por opção do técnico, onde ele decidiu poupar um jogo do CRB que veio com praticamente o time sub-20 reserva, aqui jogar dentro de casa, um jogo que a gente poderia segurar a nossa inédita classificação para a próxima fase, e a gente deixou passar. Então é um fator aí que também é meio complicado e que minha indecisão bate lá em cima. Silvia não esquece de jogo nunca. Mas tá certo. Lucas Matheus. Lá no Batistão é capaz dela estar lá ainda. É impossível, gente. Você imagina a gente já tranquilo, sem muita pressão para passar para as quartas. E agora a gente dependendo de um jogo onde esses fatores são totalmente decisíveis.
Como é que esquece? Lucas Matheus, ajuda ou atrapalha? Mike, eu também tô igual a Silvia, viu? É meio complicado a gente responder isso, porque, assim, conhecendo o Daniel Paulista, ele é um técnico que a gente sabe que ele foi capitão, né? Na época que foi jogador. Então, ele é um cara motivador. A gente acredita que ele é motivador, até que na época do Confiança, em alguns momentos que a gente mais precisou, ele jogou duro. Até eu via alguns amigos que estão mais lá dentro, né, lá nos bastidores, diziam que ele realmente era um cara que gritava, que falava, era um cara que chegava junto. Então, acho assim, que às vezes a gente até pode pensar que eles possam estar desmotivados depois da derrota de hoje, que realmente devem estar, mas eu acho que Daniel vai colocar na cabeça deles que o próximo jogo é outro tipo de decisão, porque a torcida com certeza vai cobrar muito, porque, né, saíram do estadual praticamente, vão decidir rebaixamento. Acho que tem muito tempo que o Sport não sabe o que é isso. E é a oportunidade de Daniel e os jogadores mostrarem trabalho, né? Agora, sim, pelo que eles jogaram hoje, eu particularmente não gostei muito do time do Sport que entrou hoje. Eu acho que Daniel vai ter que aproveitar esses poucos dias que ele tem aí para tentar fazer algumas mudanças. Claro que tiveram jogadores que entraram hoje, outros que estavam machucados, alguns suspensos, enfim. Mas, bom, como vocês viram, eu fiquei meio indeciso. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que é que tá vendo? acontecer. Não sou só eu, tá vendo, Fernando? Pois é, mas assim, eu acredito que Daniel vai motivar a equipe dele para o jogo contra o Confiança. Mas, bom, o Confiança tá com... Eu acho que o Confiança tá... Já que eu não falei no início, né? Eu acho que o Confiança tá treinando, tá jogando duro aí sim. Acho que vai assustar o Daniel Paulista. Pelo jogo que eu vi hoje, eu não gostei muito do Sport, não. Então tá todo mundo aqui no estilo Dilma. Todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar, mas se não ganhar, vai perder. E Fernando Santana, o que é que você acha? Ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda o Confiança e atrapalha o Sport. Estou decidido nessa resposta. Então ajuda e atrapalha. Mas falando de maneira correta agora, perder nunca é bom, né? A derrota muitas vezes ela serve como um ponto de virada para uma equipe. Só que se imaginar, por exemplo, o caso do Sport, Daniel chegou lá, pediu um mês de preparação, começou a montar o time da forma que ele acredita. Diferente do Confiança, quando ele chegou, que também começou com algumas derrotas, não conseguiu a classificação no estadual e teve esse ponto de virada, mas principalmente ele teve liberdade para contratar jogadores. No Sport eu não sei se ele vai ter essa autonomia, mas é uma pressão muito grande que se faz no jogador ter perdido um clássico contra um time de divisão inferior e ainda mais com um gol no finalzinho, machuca, né? Depois de um mês inteiro de preparação, você perder com um gol no final, realmente é algo que eu acredito que os jogadores do Sport já vão chegar com uma pressão muito maior, e esse tipo de pressão o Confiança pode usar ao nosso favor, cadenciando o jogo, tocando mais a bola, desacelerando o jogo, fazendo com que o tempo jogue ao nosso favor e deixe o Sport mais nervoso conforme o tempo passe. E aí, para classificação na Copa do Nordeste também não tá fácil não. O Sport tem que ganhar, ainda tem que torcer por uma combinação de resultado. Que assim, tá muito provável, por exemplo, que aconteça o resultado do ABC ganhar do CSA e subir para 12 pontos, e aí o Botafogo da Paraíba precisa do empate para se livrar, para garantir a classificação também. E é muito provável, porque o empate classifica tanto o Botafogo como o Vitória. Então assim... E fora que, Fernando, o CSA, se o CSA ganha, ele praticamente classifica o CRB. Então, acho que é muito difícil isso, a rivalidade lá. CSA não tem nem mais chance na competição. Esse jogo só vai ter exatamente por conta de o Botafogo, não. De o ABC ter ainda a chance de classificação. Senão, nem ia ter. Ia ser que nem o Frei Paulistano. Eu acredito que o Confiança vai ser beneficiado com esse resultado. Eu esperava que tivesse sido um empate, mas depois do mês inteiro de preparação, tomar uma virada do rival, se a gente imaginando o Confiança nessa situação, tomar uma virada do Sergipe, ia jogar com o Sport como, né? Então não deve ser fácil. Fernando, e tem uma coisa que a gente não levou em conta também, que é a questão do clube em si, né? Eles têm tido vários problemas lá, financeiros,
Isso também pode mexer lá no campo, né? Pode até ter mexido hoje, quem sabe, né? Eles estão com muitos problemas aí financeiros desde o início do ano. Aliás, desde quando, eu acho que antes de Daniel assumir o time, já estava esse problemão lá, né? Ou seja, eles estão tem muitos problemas. Além do campo, existem vários outros e que talvez estejam influenciando em todos os resultados, né? Porque o Sport, se não me falha a memória, foi um dos primeiros que começaram os treinos. Então, você querendo quer não, ele saiu na frente dos demais clubes. E isso daí é tipo um condicionamento, uma semaninha a mais de treino, você querendo quer não, você se beneficia porque o corpo começa a retornar. No entanto, a pressão que se está no esporte, desde a chegada de Daniel e até antes, é muito grande. Então, talvez o meu ponto de concordar que ajuda confiança, ele acende nessa maneira. Vitor Cardeal, você que ainda não deu sua opinião, ajuda, atrapalha, não ajuda, não atrapalha, muito pelo contrário. Então, minha opinião é muito parecida com a de Fernando, eu acho que ajuda sim confiança. Eu acho que o Sport vai jogar sem confiança, por ter sido o primeiro jogo depois da pandemia, perder logo um clássico e ainda ter esse baque de ir jogar o quadrangular do rebaixamento é uma coisa muito humilhante para o Sport. Então o Sport vai jogar sem confiança, vai jogar sob uma pressão absurda, porque precisa vencer o jogo. E o Sport é um time jovem. Se você pegar o time titular do Sport, você tem 5 ou 6 jogadores jovens, que deve ter aí no máximo 25 anos de idade. E não é todo jogador que sabe jogar sob pressão, principalmente o time jovem. Então eu acho que o Sport vai jogar muito nervoso, vai ser um jogo nervoso para o Sport, e o Confiança pode aproveitar isso. Pode, como o Fernando falou aí, cozinhar o jogo, tocar mais a bola, aproveitar esse momento negativo do Sport. Então eu acho sim que foi positivo para o Confiança, foi bom para o Confiança o Sport perder esse jogo hoje. Muito bem. Então, eu também acho que a opinião também eu fico com a opinião de Fernanda e dos demais. Acho que esse jogo nos ajuda porque traz... Se o Sport vence um clássico contra o Santa Cruz, ele chega muito com a confiança, né? Perdão o trocadilho, em alta. E agora eles precisam se provar. E aí, como o Fernando bem falou, fica tudo muito... O tempo corre a nosso favor, né? A gente, à medida que for ganhando, ou o tempo for passando, tanto o time do Confiança, que está sem ritmo de jogo, se coloca mais em campo, começa a tomar pé do jogo, como o Sport fica cada vez mais pressionado. Por outro lado, se o Sport marca logo no início, a coisa azeda para o nosso lado. Vamos ver. O Lucas, que é indecisa. Entendi, foi nada. Nem eu, como é, Silvia? Minha internet, gente. Eu tô dizendo que só eu e Lucas somos do time dos indecisos. Todo mundo tem uma opinião já formada, Lucas. Triste fim. Pois é, rapaz. Que bullying, né? Pronto, e só uma coisa. O Sport fez testes essa semana passada. Não teve nenhum atleta com a Covid-19. Provavelmente eles devem fazer algum teste. Eu não sei se esse teste já serve para ir para Salvador, porque o protocolo era testar no estado e ir para Salvador só quem estivesse livre da Covid. Não sei se vai ter tempo para isso, mas de antemão o Sport, diferente do Náutico, por exemplo, que vai para a Bahia com desfalques, jogo que interessa a gente, porque se o Náutico não vence, a gente se classifica mesmo perdendo para o Sport. O Leão da Ilha do Retiro provavelmente não vai ter nenhum desfalque por conta da Covid-19. E, enfim, pela parte humana, ainda bem que está todo mundo saudável pro lado de lá. Mike, uma informação quase oficial é que lá vai ter outra testagem em Salvador. Ah, sim. Vai ter outra testagem antes do jogo, né? Então, provavelmente, como não daria tempo pro Sport fazer essa testagem, receber o resultado e ir para Salvador, eles vão fazer só a testagem lá mesmo. E sobre o time titular que vai a esse jogo, né? A gente não sabe ainda quais são os dois atletas que estão com a Covid-19. Então, se os boatos que são Iago e Vinícius são verdadeiros, a gente perde com o Iago, porque Iago ele não era titular, mas ele estava entrando bastante nos jogos. Já Vinícius era bem reserva mesmo.
Então a gente já, se os boatos confirmarem, óbvio, a gente já perde um pouquinho aí, fica sem um jogador que é um desafogo, né? Iago, ele tem força, ele tem velocidade, pode ser inclusive para um jogo onde a gente recua muito, uma válvula de escape para os contra-ataques. Hilário, você que caiu e voltou agora, qual o time titular você acha que o Matheus Costa leva para esse jogo contra o Sport, levando em conta que está todo mundo em condição de jogo? Bom, Mike, eu ainda bato na tecla que o Matheus Costa vai com o Reis. E você falou aí, segundo boatos, né, que o Iago pode ter pegado a Covid, mas de contrapartida a gente ganha um reforço, né, que é o Ari Moura, que é um cara que pode entrar aí, pode estar entrando na posição dele, né. Bom, eu acho, conhecendo o Matheus Costa, né, pelo pouco que eu conheço, eu acho que ele vai com o Rafael mesmo. A linha de 4 eu acho que só vai alterar, acho que Silva, né, para entrar de Dudu, caso se concretize aí essa questão da Covid também. A dupla de volante ele vai continuar, acho que com Amaral e Jefferson, e no meio de campo, fazendo a função ali de ligação, eu acho que ele vai pôr o Vila para dar um pouco mais de velocidade aí e um pouco mais de resistência aos contra-ataques, né? Justamente explorando tanto a marcação quanto os contra-ataques. Na ponta direita, acredito que ele vá com Ari Moura ou com Marcelinho, né? De 9, eu ainda insisto que ele vá com o Reis, né? E na ponta esquerda, né, o insubstituível Ítalo, nosso Sayajin. Beleza, eu me perdi aí. Na volância você botou quem mesmo? Eu boto Amaral e Jefferson porque eu ainda não conheço o Madison, né? Uhum. Mas falam que ele realmente é um bom jogador. Então, mas eu ainda insisto, por não conhecer, né? Eu ainda insisto no Amaral e no Jefferson aí na dupla da volância. Sim. Muito bem, alguém aí tem algo a falar sobre essa escalação de Hilário? Eu concordo, eu acho que vai ser isso aí mesmo, caso nenhum jogador tenha algum problema. Eu acho que não deve fugir disso, os volantes, o meio campo, Amaral, Jefferson, Vila, na frente Ítalo, Reis de 9 e Ari Moura, deve ser isso. Atrás eu acho que ele vai com Rafael, com certeza, né? Thiago Enes também na lateral direita, a zaga eu acredito que vai ser Nirley e Mancini. E na lateral esquerda, parece, segundo algumas informações aí de bastidores, que o Dudu tá machucado. Parece que ele não vai para esse jogo, então deve ser o Silva aí na lateral esquerda. Eu acho que é isso mesmo, é uma boa escalação, é o que a gente tem de melhor no momento. O André Moritz é um jogador que chega com status de titular, mas eu acho que vai ganhar a vaga aos poucos. Eu acho que é isso aí, vamos para cima do Sport, jogar com inteligência, com o regulamento debaixo do braço e ganhar deles, se classificar em primeiro lugar. Eu também concordo com essa escalação. Fiquei sabendo também de Dudu. Silva já está recuperado, então a gente retorna ao que no início era o dono da posição e acredito que seja esse mesmo. A Ari chega, porque a Ari estava jogando, né? Apesar dos poucos jogos, já estava jogando lá no Sul. Então, é ter sorte que a gente vai se classificar em primeiro, em nome de Jesus. Fernando, você que não falou nada nesse tópico, você não acha que se o Confiança for com esse trio de frente aí, Ítalo, Ari e Reis, não fica leve demais para um jogo que tende a ser pegado? Enfim, será que ele não faria um 4-4-2 mais clássico e deixaria, sei lá, Ítalo e Reis de frente e botaria alguém mais um meio mais clássico, podendo ser Vertinho, André Moritz, recuado mais? Pois é, então, eu acredito. Isso daí pode ser na prática, né? Pode falar, Fernando, perdão. Não, beleza. Eu não sei, assim, são 5 substituições, eu acho que isso vai influenciar muito no jogo de uma maneira geral. Pela personalidade mais conservadora de Matheus Costa, eu imagino que ele esteja desenhando um jogo para ter mesma formação, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então é capaz de, por exemplo, ele aproveitar algumas peças do elenco, como, por exemplo, Vila e Jefferson, fazer
com que eles alternem entre tempos, né? Ou, por exemplo, pode ser até Jefferson e Amaral, eles fazer isso para manter principalmente a pegada no meio campo, que tende a ser o que vai ditar o ritmo de jogo. Eu acredito que assim, um meio de campo e um ataque leve pode trazer benefícios para nós em saídas de contra-ataque, principalmente, mas eu estou muito, muito curioso para ver esse jogo com essas 5 substituições. Como é que ele vai mexer, como é que ele vai mudar. E eu acredito que muitos jogadores vão ter oportunidade de mostrar seu futebol nesse primeiro jogo já de cara. O Fernando, inclusive você falou em relação à mudança, né, de 5 jogadores. Hoje ficou bem claro no jogo do Sport contra o Santa Cruz, quando aquele jogador Lucas Mugni, que jogou no Flamengo, inclusive, ele entrou no Sport, ele fez muito calor ali no Santa Cruz. Eu fiquei prestando muita atenção nele no jogo. Ele é reserva, mas é um reserva de luxo. Acho que a Confiança tem que tomar cuidado. Agora, em relação ao ataque, eu concordo com você e com o Hilário. Tem que ser um ataque veloz, até porque a defesa do Sport, se for a defesa que jogou hoje, né, que é a defesa reserva, já que Andrielson... aliás, Andrielson pode voltar porque ele estava suspenso, né? Mas no caso de Rafael Thierry, que estava vindo como titular, ainda está em recuperação. Mas hoje a defesa foi com Maidana, que jogou no Atlético Mineiro, e com Chico, que é um zagueiro da base aí do Sport. Então, muito provavelmente a gente também vai poder dar um calor bom ali na zaga do Sport. Inclusive aquele Sander também, que é lateral, hoje não jogou, teve um entorse aí no joelho. Então a gente pode aproveitar aí essas baixas na defesa do Sport e ir para cima deles, né? Vocês não acham que... Eu acredito mais na volta da dupla Luan e Nirley não, do que o Mancini? Eu acho, Silvio, eu acho. Eu concordo. Eu concordo que vai ser Nirley e Luan, até para dar uma balanceada. Eu não acho que seja um jogo para seja um jogo que o Sport vá lançar bolas aéreas assim a rodo. Não, talvez uma situação de jogo, sim, seja necessário botar o Mancini, né, para aproveitar mais as bolas aéreas e tal. Mas eu acho que de resto não. Acho que para começar jogando, acho que Luan tá de bom tamanho. Até mesmo porque, como vocês dissem, a gente já vai ter um ataque leve, teoricamente, se for na formação que nós pensamos. Aí a gente colocar um fundo mais, mais forte, não esqueci uma palavra, mas o que estava dando certo, teoricamente, assim, do que o Mancini e Nirley juntos, alguma coisa do tipo, porque Luan, eu acho mais confiável. Isso. Eu acho o Luan mais... Obrigada, Fernando. Eu acho o Luan e Nirley uma dupla mais entrosada do que ficou Nirley e Mancini no último jogo que a gente viu lá em Itabaiana. Discordando aí de Hilário, eu acho sim que o jogo vai ser de muita bola aérea, porque o gramado é sintético, os times não estão acostumados, então acho que tanto Confiança como o Sport vai apostar muito nas jogadas aéreas. O Sport tem Hernando Brocador, tem o Elton também, que pode entrar no segundo tempo. Eu acho que vai forçar sim as jogadas tentando a cabeçada, né? Mas não é característica do Daniel Paulista, né? Mas é um jogo diferente, é um jogo que o gramado é diferente, né? Um gramado sintético, então acho que ele vai acabar apostando nisso. Vitor, inclusive no jogo de hoje contra o Santa Cruz, mais uma vez recordando, digamos assim, o próprio Sport num campo ruim daquele, que a Ilha do Retiro foi péssima, hoje não sei se vocês perceberam isso, hoje eles mesmos estava horrível, então assim, eles não exploraram tanto as bolas aéreas realmente. E olha que Patrick, que é lateral, ele ficava mesclando ali com o outro lateral, o outro que era ponta direita, que também é lateral, é da base do Sport também, que agora eu esqueci o nome dele, eles ficavam sempre trocando ali, e eu realmente não via muito cruzamento, principalmente pelo lado direito. No lado esquerdo, pior ainda, né? Com o Leandro Bárcia, que hoje eu praticamente não via ele em campo. No segundo tempo, ele acabou até saindo no início do segundo tempo. Mas eu acho também que eu tô com vocês, então eu acho que eles também vão tentar aí as bolas ali, principalmente por baixo, né? Ou então tentar fazer algumas jogadas pelo meio, que eles têm o Jonathan Gomes, que é um jogador interessante. Não sei, vamos ver aí, né? Vamos ver. A gente vai descobrir isso na hora do jogo mesmo. Não tem como adivinhar a cabeça do treinador. A gente tenta, mas vamos ver aí. Sim. Eu acho, na verdade, que eles vão começar a explorar as bolas aéreas conforme as condições da partida, né? Caso esteja perdendo e quiserem sair para o chuveirinho, né? Ou até empatando mesmo, né? Porque acho que uma vitória simples, com uma combinação de resultado, coloca eles na zona de classificação. Então, acho que pode ser de acordo com as condições de jogo. Mas para começar a partida, talvez Nirley, Luan
seja a dupla mais a favorita na minha cabeça. Agora, tem que ver de que forma o Matheus Costa está treinando e tal, para a gente poder ter uma definição aí. Eu queria ter essa confiança nele. Tem um plantão do Bancada Azulina aqui. Muita gente já está falando que talvez o Sport abra mão mesmo de uma possibilidade de vaga na Copa do Nordeste, porque no próximo domingo ele já tem que estar em Pernambuco para jogar contra o primeiro jogo do quadrangular do rebaixamento. Parece que lá não vai ter adiamento para isso não. Então, ou ele vai deixar uma parte do elenco em Pernambuco e vai com a outra parte para a Copa do Nordeste, enfim, possibilidade. Aí quem me alertou sobre isso foi Vinícius Andrade aqui no Instagram, falando que eles não, enfim, se eles deixar o time sub-20 para jogar a primeira rodada do quadrangular do rebaixamento, por exemplo, pode ser que eles tenham problemas, né? Então, talvez eles entrem meio com foco dividido por conta dessa confirmação de datas. Mike, se bem que eles vão jogar contra o Vitória, né? O Vitória de Pernambuco, que não venceu nenhum jogo lá no Campeonato Pernambucano. Vai ser o primeiro jogo deles, né? Então pode ser que eles metam um time reserva lá, o Sub-20, já que esse time não ganhou nenhuma, né? E a primeira rodada dessa parte aí do rebaixamento, quem sabe, né? Mas são 3 jogos só, velho. Abrir mão assim, mas enfim, esse aí é um problema do Sport. Muito arriscado. Mas eu não sei se o Matheus Costa vai, ou se Daniel Paulista vai abrir de mão, não, jogar com o time titular na quarta-feira. Eles que lutem, gente. Vamos pensar agora. Não, porque isso é importante. Talvez eles avaliem isso após a quarta, né? Porque vamos dizer que eles precisam se preparar para esse jogo contra o Sport, contra o Vitória. Ainda que Vitória lá de Pernambuco, Vitória das Tabocas, não seja um adversário à altura do Sport, nenhum destes mas também eles não podem não se classificar na Copa do Nordeste com a campanha que eles estavam, com o Guto, e que Daniel tentou resolver, é uma coisa. Cair de divisão no Campeonato Pernambucano é uma coisa impensável, né? Vamos ver aí. Não que eu seja assim, não que eu tenha rancor no meu coração, né? Mas imagine só, Daniel sem Copa do Nordeste, sendo rebaixado no Pernambucano. Será que ele não sentiria saudade daqui? Não teria vontade, assim, aquele arrependimentozinho de ter saído? Que saudade do meu ex, né? Que saudade do meu ex. Não que eu tenha rancor. Não que eu seja vingativa, que eu tenha rancor no meu coração devido a essa escolha, nada disso, né? Mas... Pois é, então como meio que a gente concordou aqui, acho que essa situação do esporte nos ajudou bastante nessa continuidade da Copa do Nordeste. Então, cabe agora a nós jogar a bola e ganhar esse jogo, e ganhar, enfim, se classificar e seguir longe na Copa do Nordeste, e vai ser muito importante para a gente, como é que eu posso dizer? Vai ser muito importante tanto para a continuidade da temporada, né? A gente pegar esse jogo contra o Sport, que é um time de Série A, aí a gente vai pegar um outro time grande nas quartas, passando, pegar um outro time grande da semi, passando, fazer uma final. Ou seja, tantos são jogos que vão entrar para a história, já que a gente tem esse trauma todo em relação à Copa do Nordeste, já treina, entre aspas, a gente em alto nível para encarar aí o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque não adianta a gente fazer Campeonato Sergipano para depois entrar na Série B, ia ser pior. Pegando esses jogos aí com times de camisa, que vão nos dar um nível de desafio maior, vai ser algo importantíssimo para a gente seguir e começar bem a nossa jornada na Série B, que logo a gente está falando dela com mais profundidade, né? Então, a gente esperou tanto essa Série B e quando ela chegou aconteceu de tudo, até uma pandemia mundial que matou milhões de pessoas. E vamos lá, vamos encerrando hoje. Vocês têm alguma coisa mais a falar dessa volta da Copa do Nordeste? Não, acho que é isso mesmo. Falamos sobre o time, sobre o esporte. Vamos pra frente. Isso. Vamos lá. Dadas e despedidas. Então, começando pela mesma ordem das apresentações. Silvia Menezes,
esse vinha suas palavras aí para a massa proletária, como diria nosso amigo Lucas Oliva. Que tudo dê certo pra gente, que a gente consiga essa classificação inédita, apesar das brincadeiras aí que tiramos no decorrer do bancada, mas que a gente consiga o nosso objetivo e que dê tudo certo. Que aí nós vamos pra frente. Beleza, minha amiga. Vitor Cardeal, sua despedida, meu amigo. Opa, fala, Silvia. Só lembrando ao pessoal que a situação da Covid, apesar da volta do futebol, a gente ainda vive, principalmente aqui em Sergipe, uma situação bastante delicada. Evitem estar saindo, fiquem em casa. E é isto. Curtam a nossa Copa do Nordeste sem reuniões, que é massa estar com a galera. A gente já não está no Batistão, mas não se reúne em casa, porque não é brincadeira. Bem boas palavras, bem lembrado. E sobre se reunir, Ítalo, que já participou do podcast aqui sobre a história, no retro número 3, não falha a memória, ele está dando a ideia da gente fazer uma arquibancada virtual. A gente faz um Google Meet, que é um aplicativo de reuniões online. A gente vai abrir o link lá, e aí você vai entrando e a gente vai tentando acompanhar esse jogo juntos. Esse Google Meet é fácil de entrar, você não precisa nem de câmera, você pode entrar lá, só deixar sua mensagem de voz, acompanhar o que a galera tá falando. Vou pedir aí pra galera que tem páginas, como o pessoal do Proletário News, o do Dragão Gaiato, tá nos ajudando aí a divulgar isso. Quem sabe a gente, se não é a mesma coisa, mas pelo menos mata um pouquinho da saudade da bancada. Vitor Cardeal, suas despedidas, meu amigo. Mais uma vez foi um prazer participar aqui com vocês do Bancada Azulina. Convidar a galera aí a seguir o Proletário News, que ainda não conhece nosso trabalho. Tem várias notícias lá sobre o Confiança, temos entrevistas com o Matheus Costa, com o técnico da base, Eric Luquete, e anunciar também uma novidade que na quarta-feira, lá por volta das 10 da noite, logo após o final do jogo, a gente vai estar fazendo uma live lá pós-jogo, logo após que o juiz acabou o jogo, apitou, pode ir lá no Proletário News que a gente vai começar uma live para avaliar o jogo, a partida do Confiança, também o nosso adversário nas quartas de finais, com fé em Deus, a gente vai fazer essa análise sobre o adversário também. Um abraço, até a próxima. Valeu, meu camarada. Se Proletário News é bom mesmo, viu? Hilário, jogo, menina, arrasou. Pois é. Hilário Vestro, nosso segunda face do Proletário News. Suas despedidas, meu amigo. Satisfação novamente estar aqui, Mike. Reunido aí com todo o pessoal aí da bancada, o pessoal assim que eu já estou me turmando aí bem. E é isso, vamos pro jogo quarta, né? Vamos aí se preparar, passar um álcool gelzinho na mão, a máscara e vamos que vamos. Tô bem ansioso, confesso. Eu acho que a partir da terça-feira já não vou conseguir dormir direito, a realidade é essa. Mas é isso. E só divulgar aqui também a atividade da página, né? Que amanhã, às 17 horas, né? Às 5 horas da tarde, segunda-feira, às 17 horas, vai haver uma live também. A gente vai fazer meio que um compactozinho assim, eu e o Vitor, e tamo junto. Que não vai faltar informação. Valeu, meus amigos. Lucas Matheus, sua despedida, meu camarada. Pois é, Mike, eu estou bem satisfeito com o programa de hoje. Todo mundo falou muito bem e estou até aqui anotando ao mesmo tempo a minha agenda, né? Porque hoje já teve a gravação do Bancada, amanhã eu vou assistir a live da galera do Proletário News, na terça-feira eu vou assistir Fortaleza e América de Natal, que provavelmente Fortaleza vai pegar a gente na final do Nordestão, e na quarta-feira, Sport Confiança, com fé em Deus, com a vitória do Confiança. Então vamos lá, galera, só para relembrar aí para vocês essa programação aí do Nordestão, que a gente vai poder se divertir bastante. Vamos confiar na vitória. Valeu, meu amigo. Fernando Santana, Dragão Gaiato, suas despedidas, meu camarada, vem fechar esse Bancada Azulina com chave de ouro. Pois é, tá chegando, né? Tá chegando depois de todo esse período de afastamento do futebol. Tá chegando a hora da gente ver o Confiança jogar, e realmente é algo que a gente vai começar a sofrer novamente, né?
como eu já falei no podcast passado, torcer e sofrer, eles estão muito próximos ali. E esse sofrimento é um sofrimento muito bom, porque o Confiança é um time que a história fala ao nosso favor, né? Do sofrimento com a vitória na sequência. Então, dizer a todo mundo que se cuide, fique em suas casas, se for sair, use máscara, passe álcool em gel e vamos pra cima deles, Dragão. É isso, pessoal. Da minha parte, quero agradecer a todos os torcedoras e todos os torcedores e todas as torcedoras do Confiança que chegaram até aqui. Vamos lá vamos construir essa arquibancada virtual, ver os pré-jogos que vai ter no Proletário News, deve ter no meu canal, vai ter as coisas lá no Dragão Gaiato, vai ter no ADC Mil Grau, vai ter no Dragão Brisado, enfim. Toda a galera que constrói aí essa comunicação azulina. E vamos também para os pró-jogos. O futebol finalmente está voltando. Não era do jeito que a gente queria, mas temos que aceitar a realidade e vamos torcer para que tudo dê tudo certo, que o mínimo possível de jogadores sejam contaminados e que essas contaminações não se agravem, para que a gente consiga juntos vencer todo esse coronavírus. E fazendo um pouco do jabá, no meu canal Dragão de Aracaju no YouTube, tem uma live que eu fiz com Fernando Dragão Gaiato e Carla Ferreira. Foi na última quarta-feira onde a gente falou um pouquinho dessa volta, fizemos uma homenagem às vítimas da Covid, para que a gente possa voltar sem esquecer de tudo que aconteceu até agora. Então, se querem dar uma conferida, tá lá. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, saudações proletárias e fui!